Dentro de todo pet existe um exército invisível, sabe? Que está o tempo todo em batalha. Hoje, a gente vai mergulhar no sistema imunológico, uma história de defesa, de estratégia e, às vezes, de erros de cálculo. Tudo isso acontecendo numa escala que a gente nem consegue ver. Para entender isso melhor, vamos imaginar o seguinte: e se esse sistema não fosse só um conceito médico, mas um exército de verdade? Uma força super organizada, vigilante, que patrulha o corpo do animal sem parar, pronta para defender o território de qualquer invasor. É essa ideia que vai guiar a nossa conversa. Bom, esse exército não é uma força única, um bloco só. Ele é dividido em dois ramos principais, e cada um tem sua própria estratégia, suas próprias habilidades. A gente está falando da imunidade inata e da adaptativa. Elas trabalham juntas, claro, mas de jeitos bem diferentes. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, a imunidade inata. Essa é a linha de frente, os soldados que respondem na hora sem nem perguntar quem é o inimigo. Chegou, atacou. Já do outro lado, a adaptativa. Essa é a tropa de elite, os estrategistas. Eles demoram um pouco mais para agir, mas é porque eles criam um plano de ataque específico para cada inimigo. E o principal, eles nunca mais esquecem um rosto. A imunidade inata é genial na sua simplicidade. Primeiro, ela tem as barreiras físicas. Pensa nos muros de um castelo. Se alguma coisa passa por eles, dá de cara com as barreiras químicas. E se mesmo isso não funcionar, aí entram os soldados, os neutrófilos, que são a infantaria, chegam em massa para atacar. E os macrófagos vêm logo atrás para, literalmente, comer os invasores e limpar toda a bagunça da batalha. Agora, as forças especiais. Aqui o jogo é outro. Os linfócitos T são tipos comandantes de campo. Eles identificam o inimigo e dão as ordens, coordenando a operação inteira. E os linfócitos B? Esses são os engenheiros de armas. Eles desenvolvem os anticorpos, que são como mísseis teleguiados projetados para acertar e neutralizar um invasor específico, e só ele. Mas e quando um exército tão poderoso comete um erro? O que acontece quando ele não consegue mais distinguir quem é amigo e quem é inimigo? Pois é aí que a história fica bem mais complicada e a gente vê começar uma espécie de guerra civil interna. Lá no início do século XX, o cientista Paul Ehrlich criou esse termo, olha que forte, horror autotoxicus. Ele descreve essa ideia de que o corpo tem um horror natural de se atacar. É um mecanismo de segurança fundamental para impedir que o exército se autodestrua. Quando essa trava de segurança falha, o que temos é a autoimunidade. E essa falha pode aparecer de várias formas. Na autoimunidade, o exército ataca os próprios tecidos do corpo. Nas alergias, que a gente chama de hipersensibilidade, ele lança um ataque total contra algo que é totalmente inofensivo, tipo o pólen. Às vezes, o inimigo, como uma célula de câncer, aprende a se camuflar e passa batido. E nos transplantes? Bem, aí o exército faz seu trabalho, mas acaba atacando um órgão que foi doado justamente para salvar uma vida. Vamos pegar uma reação alérgica para entender o passo a passo. No primeiro contato com o pólen, por exemplo, não acontece nada visível. Mas, por debaixo dos panos, o exército já está se preparando, criando umas armas especiais chamadas IgE. Aí, da segunda vez que aquele mesmo pólen aparece, essas armas IgE disparam um alarme geral. Isso libera uma onda de histamina, que causa toda aquela coceira, os espirros, todos os sintomas que a gente conhece bem. Mas a boa notícia é que a medicina veterinária moderna não é mais só uma espectadora dessa guerra. Hoje é possível intervir. É como se a gente pudesse enviar novas ordens do alto comando para modificar a resposta desse exército. E o nome disso é imunomodulação. Os imunomoduladores são exatamente isso, ferramentas que permitem ajustar o comportamento do sistema imunológico. Eles podem dar a ordem para o exército aumentar o ataque ou, o que às vezes é até mais importante, para recuar e se acalmar. Basicamente, existem duas táticas principais aqui. De um lado, a imunoestimulação, que é como mandar reforços, levantar o moral da tropa. Do outro, a imunossupressão, que é a ordem para baixar as armas e acalmar a situação. Vamos ver primeiro essa estratégia de reforçar o exército. Quando um sistema imunológico está meio fraco, ou lutando contra um inimigo muito persistente, como algumas infecções ou até tumores, os veterinários podem, de fato, chamar reforços. Um exemplo super comum de reforços são os probióticos. Eles nada mais são do que bactérias do bem. Ao restaurar o equilíbrio lá no intestino, que é tipo um quartel-general de boa parte do sistema imune, eles acabam fortalecendo as defesas naturais do corpo todo. Pensa só no que acontece depois de um tratamento com antibióticos. Eles são ótimos,
mas podem agir como uma bomba, sabe? Eliminam tantas bactérias ruins quanto as boas. É aí que entram os probióticos, para ajudar a repovoar o intestino com aliados, reerguendo as defesas que ficaram comprometidas. Olha que interessante outro exemplo. A Acemaná. Ela vem da babosa, da aloe vera. E a missão dela é muito específica. Dá um gás nos macrófagos. Lembra? A equipe de limpeza do exército? Isso torna eles mais agressivos contra os inimigos. Essa abordagem tem se mostrado bem promissora no tratamento de alguns tipos de tumores. Agora vamos para a estratégia oposta, que pode até parecer estranha, que é enfraquecer o próprio exército. Por que alguém faria isso? Simples, porque às vezes a maior ameaça vem do fogo amigo. Então, o cessar-fogo é essencial em duas situações bem críticas: nas doenças autoimunes, quando o exército está atacando o próprio corpo, e depois de um transplante, para convencer o exército a não tratar aquele novo órgão como um invasor. A primeira linha de comando para um cessar-fogo geralmente são os glicocorticoides, como a famosa prednisona. Eles agem como um general que dá uma ordem bem ampla e poderosa: reduzir a atividade. E com isso diminui a inflamação e a resposta imune no sistema todo. E como eles fazem isso? De dois jeitos principais. Primeiro, diminuindo o número de soldados, os linfócitos que estão patrulhando, e segundo, interferindo na comunicação do exército, ou seja, inibindo as citocinas, que são as mensagens químicas que as células usam para coordenar os ataques. Agora, se os glicocorticoides são um comando geral para todo o exército, a ciclosporina já é uma operação de forças especiais. Ela não mexe com todos os soldados. O alvo dela é bem específico, os comandantes, as células T. Ao neutralizar os comandantes, ela impede que a ordem de ataque seja dada em primeiro lugar. E essa tática de precisão faz dela uma ferramenta essencial. É uma das principais armas para prevenir a rejeição de órgãos e também para tratar condições bem específicas, como o olho seco em cães, que na verdade é uma doença autoimune. Então, o ponto central é esse. O sistema imunológico é uma força da natureza, incrivelmente poderosa. E ao começar a entender a linguagem dele, os soldados, as estratégias, a medicina veterinária deixa de ser só uma espectadora e passa a ser um comando estratégico, capaz de direcionar essa força toda para promover a cura.